A figura mais perigosa e mal compreendida de toda a profecia bíblica não é Satanás, é um homem. Um líder carismático que se levantará para dominar o mundo, conhecido como o Anticristo. A vinda dele é uma certeza, e ignorar os alertas da Bíblia sobre ele é deixar a porta da sua alma aberta para o maior engano da história. Neste vídeo, vamos direto ao ponto. Nós vamos decodificar as Escrituras para te dar um mapa claro sobre quem é o homem do pecado, como ele agirá e, mais importante, como você pode proteger sua fé. Nós vamos te contar a história completa desta figura sombria, desde sua primeira menção nos textos sagrados até sua derrota final na segunda vinda de Cristo. E para que você possa acompanhar cada capítulo desta saga profética, peço que, se você ainda não é inscrito, considere fazer isso agora. Muitos que são abençoados por estas histórias se esquecem de se inscrever. Clique no botão e ative o sino para não perder as revelações futuras. Fique até o final, pois entender a história completa do Anticristo é crucial para compreender os tempos em que vivemos e o que está por vir. Meu amigo, minha amiga, vamos começar nossa jornada por um caminho que muitos temem, mas poucos realmente compreendem. Quando você ouve a palavra Anticristo, o que vem à sua mente? Para muitos, a imagem que surge é a de uma figura terrível, quase um monstro saído de um filme que marca o início do fim do mundo. E, de fato, a escatologia cristã dedica um espaço considerável a essa figura. No entanto, para entender de verdade o que as Escrituras nos revelam, precisamos ir à raiz, à origem da palavra. O apóstolo João, em suas cartas, é o único que usa esse termo específico, e ele o faz de uma maneira que talvez te surpreenda. Ele não estava apenas apontando para um futuro distante, mas para algo que já estava acontecendo bem debaixo do nariz deles. A palavra em si é uma combinação de duas ideias poderosas: anti, que significa contra, e Cristo. Então, de cara, já temos a imagem de uma oposição direta, uma rebeldia declarada. É a essência da negação de Cristo, o ato de olhar para o Salvador e dizer não. Essa é a primeira camada do mistério da iniquidade que precisamos desvendar, a base de toda a profecia bíblica sobre os fins dos tempos. Agora, segure essa ideia, porque a genialidade da língua original da Bíblia nos dá uma segunda camada, ainda mais sutil e perigosa. A mesma preposição anti também pode significar em lugar de ou em vez de. Pense nisso por um instante. Não se trata apenas de lutar contra Cristo, mas de tentar substituí-lo. É uma falsificação, uma imitação barata que se apresenta como o artigo genuíno. É aqui que o engano se torna a principal arma. Imagine um líder carismático, alguém que fala de paz e união, mas cujo coração está cheio de soberba, querendo para si a adoração que pertence somente a Deus. Essa dualidade é a chave. O Anticristo não é apenas um inimigo que ataca de frente, com espada e escudo, mas também um falso profeta que seduz com palavras mansas, um lobo em pele de cordeiro. Entender essa dupla natureza, a oposição e a substituição, é fundamental para não sermos enganados pelas muitas vozes que já ecoam hoje, preparando o terreno para a manifestação final daquele que o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, chamaria de o homem do pecado. Portanto, veja bem, antes mesmo de falarmos sobre a besta do Apocalipse, sobre o número 666 ou sobre a marca da besta, precisamos firmar nossos pés neste fundamento. A batalha espiritual que define o Anticristo começa no coração e na mente, na decisão de aceitar ou negar a verdade sobre Jesus. João nos alerta que muitos anticristos têm saído pelo mundo. 1 João 2,18. Referindo-se a todos que promovem essa negação de Cristo. Eles são como pequenas fagulhas que anunciam a grande fogueira que está por vir, o prelúdio da grande tribulação. Cada vez que vemos a verdade sendo torcida,
Cada vez que um novo ensinamento se levanta para diminuir a divindade de Jesus, estamos testemunhando a manifestação desse espírito. E é compreendendo essa operação contínua do mistério da iniquidade que nos preparamos para discernir a figura singular que um dia buscará um governo mundial único, o Filho da Perdição, cuja vinda precederá a gloriosa segunda vinda de Cristo. Preste muita atenção agora, pois é aqui que a nossa compreensão se aprofunda e a profecia bíblica começa a se desdobrar de forma mais clara. Uma das maiores fontes de confusão sobre o anticristo é não entender que a Bíblia fala dele de duas maneiras distintas, uma no plural e outra no singular. Pense nisso como uma grande conspiração com muitos agentes pequenos e, no final, um grande líder que assume o controle. O apóstolo João, em sua sabedoria, nos alerta que muitos anticristos já haviam surgido em sua época. Ele estava se referindo a qualquer pessoa, filosofia ou ensinamento que encarna o espírito do anticristo. Esse espírito é a própria essência da negação de Cristo, uma força que trabalha sutilmente ao longo da história para minar a verdade do Evangelho. Vemos esse espírito hoje em ideologias que colocam o homem no centro de tudo, em movimentos que pregam uma salvação sem a cruz, e em qualquer ensinamento que diminua Jesus a apenas um bom mestre e não o Filho de Deus. É um engano paciente, um veneno administrado em pequenas doses, que prepara o palco para o ato final da escatologia cristã, acostumando o mundo a viver sem Deus, pavimentando o caminho para o fim do mundo. Porém, e aqui está o ponto crucial, as Escrituras não param por aí. Elas apontam de forma inequívoca para a manifestação futura de uma única e aterrorizante figura, o anticristo singular. Este não é apenas um espírito ou uma ideia. Estamos falando de uma pessoa real, um homem de carne e osso que, segundo os profetas, se levantará nos fins dos tempos. O profeta Daniel já o vislumbrava em suas visões. E o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, o descreve com detalhes impressionantes como o homem do pecado e o filho da perdição. Este será um líder de carisma e inteligência inigualáveis, uma figura que surgirá em um cenário de caos global, prometendo soluções, união e paz. Ele será o arquiteto de uma nova ordem mundial, o cabeça de um governo mundial único que parecerá, a princípio, a resposta para todas as orações da humanidade. É a falsificação perfeita, o auge do mistério da iniquidade, onde a criatura tentará tomar o lugar do Criador, enganando as nações e se preparando para se assentar no templo de Deus. Então perceba a estratégia completa. O espírito do anticristo, que age através de muitos, funciona como um preparador de terreno. Ele ara o solo do coração humano, arrancando as raízes da fé verdadeira e semeando a dúvida e a rebelião. Essa atmosfera generalizada de negação de Cristo cria o vácuo espiritual perfeito, um anseio desesperado por um Salvador terreno. E é exatamente nesse vácuo que o anticristo singular, a própria besta do Apocalipse, irá se manifestar. Ele não surge do nada. Ele é a culminação de séculos de rebeldia. A humanidade, já acostumada com os pequenos anticristos, estará pronta para aceitar o grande. A ascensão desse falso profeta marcará o início da grande tribulação, um tempo de angústia sem precedentes. E é sobre o perfil detalhado desse homem, suas motivações e suas ações, que o apóstolo Paulo nos dá um retrato falado impressionante, um alerta para que a igreja não seja pega de surpresa antes da segunda vinda de Cristo. Agora que distinguimos o espírito difuso da pessoa específica, vamos colocar uma lente de aumento sobre o perfil desse indivíduo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, nos dá um retrato falado tão preciso que chega a ser arrepiante. Ele o chama por dois títulos devastadores: o homem do pecado e o filho da perdição. Vamos desempacotar isso.
Chamá-lo de homem do pecado significa que ele não é apenas um pecador como os outros. Ele é a própria personificação da iniquidade, a culminação da rebeldia humana contra Deus. O pecado não será apenas algo que ele faz, mas algo que ele é. Já o título Filho da Perdição o conecta diretamente a Judas Iscariotes, o único outro personagem bíblico a receber essa designação. Isso nos diz duas coisas. Primeiro, a imensidão de sua traição. E segundo, que seu destino final já está selado, a destruição. Este não é um mero ditador ou um político corrupto. Estamos falando do ápice do mistério da iniquidade, a ferramenta humana final de Satanás no grande tabuleiro da escatologia cristã. Ele representa o ponto final da jornada da humanidade sem Deus. A característica central que define o anticristo, segundo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é um orgulho tão monumental que desafia a nossa compreensão. A Escritura diz que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Pense na soberba em sua forma mais pura e destilada. Um ego cósmico que não tolera nenhuma rivalidade. O objetivo final dele não é apenas poder político, é adoração. O clímax de sua audácia será o ato de entrar no templo de Deus, o lugar da santa presença do Altíssimo, e ali se assentar, proclamando-se como o próprio Deus. Você consegue imaginar a cena? É a blasfêmia definitiva, o ato final de negação de Cristo, onde a criatura não apenas nega o Criador, mas tenta tomar o seu trono. É o eco da queda de Lúcifer, que disse em seu coração: serei semelhante ao Altíssimo. Este ato de autodeificação é o ponto sem retorno, o sinal inequívoco para os fiéis de que o engano atingiu seu auge e a grande tribulação está em pleno andamento. Mas como alguém poderia chegar a tal ponto e ser aceito? É porque a sua ascensão não será baseada apenas na força bruta, mas em um poder de persuasão sobrenatural. Paulo nos diz que a vinda do homem do pecado é segundo a eficácia de Satanás. Isso nos dá uma pista sobre a fonte de seu poder. Ele será a resposta que um mundo em caos estará procurando. Um líder que parece ter todas as soluções, promovendo uma falsa segurança que levará à formação de uma nova ordem mundial. Essa aceitação global, contudo, também serve a um propósito divino de juízo sobre aqueles que rejeitaram a verdade. O seu perfil, portanto, é o de um mestre do engano, um usurpador carismático. E enquanto Paulo nos pinta esse retrato psicológico e espiritual, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, nos mostrará como esse perfil se traduz em poder político e militar, na figura da temível besta do Apocalipse, o executor de um governo mundial único. Se o apóstolo Paulo nos entregou o perfil psicológico e espiritual do homem do pecado, o apóstolo João, em sua visão extraordinária no livro de Apocalipse, nos mostra como esse indivíduo vai operar no cenário mundial. É aqui que o anticristo assume sua faceta mais conhecida, a de besta do Apocalipse. João descreve uma besta terrível que sobe do mar, uma imagem que na profecia bíblica frequentemente simboliza as nações gentílicas, o caos político. Essa criatura com 7 cabeças e 10 chifres representa um império, uma confederação de nações ressuscitada nos fins dos tempos, que formará a espinha dorsal de um governo mundial único. E para que não haja dúvidas sobre a origem desse poder, a Escritura é explícita. O dragão, que é Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13:2. Portanto, o poder político da besta não é meramente humano. É uma autoridade delegada diretamente das trevas, a manifestação final da nova ordem mundial, que sempre foi o objetivo do inimigo, um sistema global que se opõe diretamente a Deus. O que transformará esse líder político em um objeto de adoração mundial será um evento chocante, um golpe de mestre do engano. João relata que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido uma ferida mortal.
mas essa ferida foi curada. O mundo inteiro, maravilhado e atônito com essa aparente ressurreição, passará a seguir e a adorar a besta. Será um milagre que validará seu poder e sua suposta divindade. As pessoas dirão: quem é semelhante à besta do Apocalipse? Quem pode batalhar contra ela? Nesse momento, o anticristo se tornará o centro de um culto global. Ele será auxiliado por uma segunda figura, conhecida como o falso profeta, ou a besta que sobe da terra, cujo único propósito será direcionar toda a adoração para o primeiro líder. Este sistema religioso unificado será o ápice da negação de Cristo, substituindo a adoração ao verdadeiro Deus pela idolatria à criatura, um passo crucial que mergulhará o mundo na escuridão da grande tribulação. Com seu poder político e religioso consolidado, o regime do anticristo se tornará absoluto e totalitário. Sua autoridade se estenderá sobre toda tribo e língua e nação. E com esse poder virá a perseguição aos cristãos em uma escala nunca antes vista. Mas o controle não será apenas pela força, será econômico. É aqui que surge um dos conceitos mais famosos e temidos da escatologia cristã: a marca da besta. O sistema da besta forçará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receber um sinal em sua mão direita ou em sua testa. Sem essa marca, que está ligada ao nome da besta e ao seu número, o enigmático 666, ninguém poderá comprar ou vender. Será o sistema de controle social definitivo, forçando uma escolha clara entre a fidelidade a Deus e a sobrevivência no sistema do mundo. Este é o cenário que antecede a Batalha do Armagedon. Mas, como veremos, todo esse império aparentemente invencível é construído sobre uma base de ilusão, os sinais e maravilhas mentirosas. Talvez você esteja se perguntando: como um homem, por mais carismático que seja, conseguiria enganar o mundo inteiro a ponto de ser adorado como um deus? Um governo mundial único é uma coisa, mas um culto global é outra completamente diferente. A profecia bíblica nos dá a resposta e ela é sobrenatural. O poder do anticristo não residirá em sua retórica ou em sua política, mas em sua capacidade de manipular a realidade. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, é enfático ao afirmar que a vinda do homem do pecado será acompanhada com todo o poder e sinais e maravilhas mentirosas. Preste atenção nessa expressão: maravilhas mentirosas. Isso não significa necessariamente que os milagres não acontecerão, mas que sua origem e seu propósito são uma mentira. Eles virão do poder de Satanás e terão como único objetivo validar o grande engano e levar a humanidade à perdição. Será a tempestade perfeita de ilusão, onde o sobrenatural será usado para afastar as pessoas de Deus e não para aproximá-las. No livro de Apocalipse, vemos essa operação de engano em plena atividade através da segunda besta, o falso profeta. Ele é, essencialmente, o ministro de milagres do regime da besta do Apocalipse. Sua função é realizar prodígios espetaculares à vista de todos para autenticar a autoridade do anticristo. A Bíblia descreve um de seus feitos mais impressionantes. Ele fará descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Apocalipse 13:13. Imagine o impacto disso em um mundo que busca por sinais, em uma geração desesperada por uma prova do transcendente. Esse será o show que convencerá as massas. E o seu ato principal, a obra-prima do engano, será dar fôlego a uma imagem da besta, fazendo com que essa estátua fale e até mesmo ordene a morte daqueles que não a adorarem. É uma falsificação grotesca do poder criador de Deus, uma imitação da vida que selará a idolatria e a negação de Cristo como a religião oficial da nova ordem mundial. O efeito desses sinais e maravilhas mentirosas será devastador. O engano será tão profundo e convincente que Jesus mesmo alertou que, se possível, até os escolhidos seriam enganados.
Isso revela a intensidade da batalha espiritual que marcará a grande tribulação. Mas por que Deus permitiria um poder de ilusão tão grande? Paulo, novamente em 2 Tessalonicenses, nos dá a resposta sóbria e terrível. É um juízo divino. Deus enviará a operação do erro àqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem, para que creiam na mentira. Será a consequência final para uma humanidade que, por livre e espontânea vontade, escolheu a escuridão em vez da luz. E para forçar essa divisão de forma definitiva, para separar o joio do trigo antes da colheita final, esse sistema de engano precisará de uma ferramenta prática de controle, um mecanismo para impor lealdade. E essa ferramenta será a infame marca da besta. Uma vez que o mundo esteja hipnotizado pelos sinais e maravilhas mentirosas e unido sob a adoração da besta do Apocalipse, o sistema do anticristo implementará seu mecanismo de controle final. É aqui que entra em cena um dos elementos mais conhecidos e temidos de toda a escatologia cristã, a marca da besta. Não pense nisto como um simples cartão de identidade ou um registro burocrático. A imposição desta marca, descrita no livro de Apocalipse, é um ato de natureza profundamente espiritual. Será a culminação do governo mundial único, a exigência final de lealdade. Ao aceitar este sinal em sua mão direita ou em sua testa, a pessoa não estará apenas se conformando a uma nova regra econômica. Ela estará, de fato e de direito, prestando um voto de aliança, um ato de adoração ao homem do pecado e ao dragão que lhe dá poder. A localização da marca é simbólica. A mão direita representa nossas ações e nosso trabalho. A testa representa nossos pensamentos e nossas crenças. Será a entrega total do ser humano ao sistema do engano, um selo de pertencimento ao reino das trevas. O aspecto mais aterrorizante da marca da besta é o seu poder prático e absoluto. A Escritura é direta. Sem ela, ninguém poderá comprar ou vender. Isso significa que o sistema do anticristo controlará todos os aspectos da vida cotidiana. Alimento, moradia, remédios, trabalho, tudo estará condicionado à aceitação da marca. Será uma chantagem em escala global, projetada para quebrar a resistência dos que ainda se opõem. E associado a essa marca está o enigmático número 666. A Bíblia nos diz para termos sabedoria, pois é número de homem. Isso sugere que o número representa a exaltação máxima do ser humano, a trindade da imperfeição. O número 6, repetido 3 vezes, em contraste com o 7, o número da perfeição divina. É o ápice do humanismo, o homem tentando ser Deus, a assinatura do filho da perdição. Este sistema não deixará espaço para neutralidade. Ele forçará a mão de cada indivíduo, criando uma divisão clara e final na humanidade durante os fins dos tempos. Essa divisão inevitavelmente dará início ao período mais sombrio da história, a grande tribulação e a perseguição aos cristãos em sua forma mais brutal. Para aqueles cuja lealdade pertence a Cristo, a escolha será agonizante e definitiva. Recusar a marca da besta significará ser expulso da sociedade, ser caçado como um criminoso, enfrentar a fome, a pobreza e, finalmente, o martírio. O livro de Apocalipse fala vividamente sobre as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. Será o teste final de fé. No entanto, e aqui reside a esperança paradoxal, no exato momento em que o poder do anticristo parece absoluto e sua vitória completa, ele está, na verdade, apenas selando sua própria condenação. Cada ato de tirania, cada gota de sangue derramado dos santos, apenas apressa o relógio para a sua derrota inevitável e espetacular, o confronto final que ocorrerá na gloriosa segunda vinda de Cristo.
No ápice da soberba do anticristo, quando seu controle parece total e a perseguição aos cristãos atinge seu auge, exatamente quando a noite da grande tribulação está mais escura, a promessa mais gloriosa da profecia bíblica se cumprirá. Os céus se abrirão, não para um debate ou uma negociação, mas para a intervenção definitiva. A segunda vinda de Cristo não será sutil ou secreta. Será um evento de glória e poder incalculáveis, visível a todos. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores retornará, não como o Cordeiro sacrificial, mas como o leão da tribo de Judá, com os exércitos celestiais ao seu lado. Toda a estrutura de poder da besta do Apocalipse, todo o seu governo mundial único, construído sobre o engano e a tirania, se mostrará insignificante, como um castelo de areia diante de um tsunami. A queda do filho da perdição não virá por mãos humanas, mas por uma demonstração avassaladora da soberania daquele a quem ele tentou imitar e substituir. A derrota do anticristo é descrita nas Escrituras de uma forma quase anticlimática, para enfatizar a disparidade de poder. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, nos dá uma imagem impressionante. O Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Pense no que isso significa. Não haverá uma batalha prolongada, não haverá um confronto de igual para igual. O ser que aterrorizou o mundo, que se proclamou Deus e enganou nações, será desfeito com um simples sopro, aniquilado pela mera presença, pelo brilho da glória de Cristo. No livro de Apocalipse, a cena é a da grande convocação para a batalha do Armagedom, onde a besta e os reis da terra reúnem seus exércitos. Mas o que se segue não é uma batalha, e sim a execução de uma sentença. Aquele que se sentou no templo de Deus será exposto como um impostor impotente diante do verdadeiro rei. O fim da besta do Apocalipse e de seu cúmplice, o falso profeta, é selado de forma imediata e eterna. O livro de Apocalipse relata que os dois são capturados e lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19:20. Este é o destino final para a personificação do engano e da rebelião. A sua destruição serve como um testemunho eterno da justiça de Deus e da vitória absoluta de Cristo. Portanto, a mensagem final da escatologia cristã, apesar de percorrer vales sombrios, não é sobre o poder do anticristo, mas sobre a soberania inabalável de Deus. A história não termina com o fim do mundo ou com a marca da besta, mas com o triunfo de Cristo, a vindicação de seus santos e o estabelecimento de um reino de justiça que jamais terá fim. A esperança não é a ausência da tribulação, mas a certeza da vitória que vem depois dela. Chegamos ao fim desta jornada pela história do anticristo. Agora que você conhece a profecia, a pergunta que fica é, na sua opinião, quais sinais do espírito do anticristo você já consegue ver no mundo de hoje? Quero muito saber o que você pensa. Compartilhe sua reflexão aqui nos comentários. Vamos edificar nossa fé juntos. Se este vídeo te abençoou e abriu seus olhos, e você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora e ative o sino para não perder nenhuma de nossas futuras revelações. É rápido e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não saia ainda. Está aparecendo na sua tela um vídeo que eu selecionei a dedo para você, que é a continuação perfeita deste estudo. Clique nele e vamos continuar crescendo em sabedoria. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração. Eu sou o Visão Profética. Até a próxima.